Boa tarde a todos. Em nome do Sindiosp, sou a Paula, gerente de inteligência e conteúdo aqui no Sindiosp. Gostaria de agradecer a todos que nos ouvem e dar a abertura a mais este dia de atividades, né? Nós estamos aqui com a jornada de segurança e saúde ocupacional, que teremos, então, a doutora Lucinéia como a nossa moderadora, nosso convidado, doutor Gustavo. Agradeço a presença, né, dos dois nesta jornada de um tema tão importante que nós vamos falar hoje sobre o adicional de insalubridade. Então, eu dou a sessão como aberta e uma boa atividade a todos nesta tarde de hoje. Obrigada, Paula. Nós é que agradecemos essa oportunidade que o Sindiosp nos dá de discutirmos esse assunto que é tão em voga, né? Nós temos no Sindiosp uma comissão de segurança e saúde ocupacional que foi formada em 2004, em função disso, né, de ações que foram movidas por um sindicato de empregados para discutir justamente a adicional de insalubridade sobre o piso da categoria ou sobre o salário do trabalhador. E esse grupo até hoje existe. Sim, dada a importância, né, dessa temática. Então, nós queremos agradecer, né, aqui também em nome do nosso escritório, agradecer a Gustavo Rezende, que foi indicado por um dos integrantes desse Comitê de Segurança Ocupacional, e pelo Bruno, e nós queríamos já dar início, porque vão pulular muitas perguntas no final. Então, como as perguntas serão respondidas após a palestra, eu não vou me ater muito aqui às apresentações, vou dar as boas-vindas a Gustavo Rezende. Ele é o diretor técnico da GV, né? Consultor técnico na área de higiene ocupacional, com diferentes projetos desenvolvidos em empresas dos mais diversos segmentos econômicos, é especialista em higiene ocupacional pela Universidade de São Paulo, pela USP, é bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC, professor no curso de especialização de higiene ocupacional na Escola Politécnica da USP, na área de agentes biológicos, professor nos cursos de higiene ocupacional da revista Proteção Higienista Ocupacional, certificado pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, a ABHO, e membro da ACGIH, AIHA e BOHS, palestrante na Sociedade Britânica de Higiene Ocupacional, com o tema Riscos Ocupacionais, Identificação, Avaliação e Controle. Dentro do convite já foi definido, né, que seria a caracterização do pagamento adicional de insalubridade para agentes biológicos, tipos de exposição ocupacional, aspectos de patogenicidade, virulência e infectividade. Só queria destacar também que esse tema voltou à tona depois da resposta ao estudo que a Fundacentro fez, uma consulta pública que tinha sido iniciada antes da pandemia, e que a Érica Reinhardt está tocando lá na Fundacentro, e criou uma polêmica tamanha, né? E o Gustavo agora vai nos esclarecer a respeito de tudo. Professor, seja bem-vindo e, por favor, pode tomar a palavra. Obrigada. Obrigado, Lucinéia, obrigado, Paula, pela recepção, muito obrigado ao Sindiosp pelo convite, é uma imensa honra estar aqui com vocês para debater um tema tão pertinente e tão importante que é o adicional de insalubridade, a caracterização dele voltada para os agentes biológicos e conceitos técnicos referentes aos micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias, protozoários, prions, parasitas, enfim, todas essas particularidades que nós falaremos aqui. E, ao mesmo tempo, é uma imensa honra e oportunidade estar falando para um público onde esse tema ele é crucial, não apenas pelo contexto pelo qual nós ainda vivemos, que é um contexto ainda de pandemia, muito mais controlada, mas que teve um impacto muito significativo em diferentes equipamentos de saúde, sejam eles públicos, privados,
onde a exposição ao SARS-CoV-2, o agente etiológico que causa COVID-19, trouxe esse tema, né, do adicional de insalubridade à tona, como nunca nós tivemos visto anteriormente. Haja vista que esse tema, apesar de estar em pauta há décadas, recentemente, por conta desse período, então, da pandemia, trouxe à tona a questão do anexo 14 e como essa legislação ela responde dentro do nosso contexto econômico, da nossa sociedade, das recentes tecnologias aplicadas na área de saúde e também de acordo com todo o contexto epidemiológico existente na área de saúde e segurança do trabalho. Então, mais uma vez, eu parabenizo o Sindiosp pela iniciativa, por ter me convidado e também por estar propondo aqui esse debate tão importante para que toda a sociedade, né, todos aqueles que têm o interesse, possam estar participando aqui conosco. Uma alegria muito grande para nós tê-lo aqui, inclusive com esse currículo que, nossa, quantas atividades e quanto conhecimento acumulado, com certeza é um prestígio para todos nós ter você poder compartilhar um pouquinho, né, desse seu vasto conhecimento. Eu fiz a abertura e eu vou ter que deixá-los, eu não vou acompanhar ao vivo a aula toda, mas mais uma vez agradeço e excelente jornada a todos. Muito obrigado, Paula. Até logo, Paula. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, então vamos dar início. Pessoal, eu preparei aqui uma apresentação abordando esse tema. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. E vamos então falar sobre este tema, que é o adicional de insalubridade, a caracterização e conceitos de agentes biológicos. É claro que eu não pretendo aqui esgotar o assunto, até porque o tema ele é muito longo. Também não tenho a mínima pretensão de ser o dono da verdade. Eu quero apresentar uma perspectiva técnica do assunto baseado na esfera legal. E também não estou aqui para dar respostas sobre caracterização do adicional de insalubridade, ou seja, não tenho a mínima intenção de responder se alguma atividade ela será ou não considerada como pertinente quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, até porque o nosso objetivo não é ficar fazendo caracterizações aqui à distância, mas sim falar sobre os elementos técnicos, os requisitos legais e tudo aquilo que está vinculado a essa área, ok? Bom, a Lucinéia muito bem já me apresentou, então eu vou dispensar aqui novamente a minha fala sobre a minha trajetória, a minha experiência, a minha formação, background, enfim, tudo aquilo que eu já vivenciei na área, e vamos então ao tema. O adicional de insalubridade, meus caros, ele não é novo aqui no Brasil, tá? Em termos de legislação, nós temos, é claro, o artigo 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, lá no capítulo 5 da CLT, que traz a Lei 6.514 de 1977, que, consequentemente, regulamenta a Portaria 3.214 de 78, que criou as normas regulamentadoras. Naquela época eram 28 normas regulamentadoras inicialmente, e depois elas foram sendo estendidas para normas setoriais, normas específicas, principalmente para alguns segmentos econômicos, né, e para tipos de atividades também. Mas se a gente for resgatar um pouco de história, nós perceberemos que o adicional de insalubridade, desde 1936, num diploma legal conhecido como Lei 185, ele já estava presente, não da forma como ele se encontra na nossa legislação atualmente, mas sim com um texto normativo totalmente diferente, ainda vinculado a um Brasil que começava a sua industrialização em alguns segmentos e onde já ocorriam exposições de trabalhadores a agentes físicos
químicos e biológicos, além de outros fatores que também eram de acidentes naquela época, dentro daquele contexto dos anos 30, que davam ensejo ao pagamento desse adicional. Mas é claro que a legislação ela avançou, veio o capítulo 5 da CLT, como eu disse agora há pouco, e nós tivemos ali os artigos 189, 190, 191, e assim sucessivamente, que vão tratar, respectivamente, do adicional de insalubridade e do adicional de periculosidade. E o adicional de insalubridade, segundo Abreu, ele nada mais é do que uma compensação financeira que vai ser paga a esse trabalhador que desenvolve as suas atividades exposto a agentes nocivos à saúde, com essa exposição contínua durante a sua vida laboral. Então, cabe a gente destacar uma coisa: o adicional de insalubridade, ele é uma compensação paga para que o trabalhador esteja exposto, então, a uma situação de risco com potencial de causar danos. É o que eu sempre falo nas minhas aulas: perigo é a fonte, risco é exposição, seja ela qual for. Então, quando há o pagamento do adicional de insalubridade por exposição aos riscos biológicos, há uma presunção de que aquela exposição pode levar a uma doença. Essa doença, seja ela uma doença do trabalho, uma doença profissional, terá um nexo de causalidade com o trabalho da pessoa. Então, de forma antecipada, há um pagamento por essa exposição a esse fator de risco. Ao contrário, por exemplo, do que nós temos em outras searas. Por exemplo, na parte previdenciária, nós temos o nexo técnico epidemiológico previdenciário, que nada mais é do que um cruzamento do Código Nacional de Atividade Econômica, ou Classificação Nacional de Atividade Econômica, se assim você preferir, com alguns tipos de doenças, né, relacionadas na CID-10. E aí, baseada com esse cruzamento, então, um determinado CNAE de um segmento econômico específico pode estar atrelado a vários tipos de CID, a vários tipos de doenças. Então, caso o trabalhador que labora nesse segmento econômico seja acometido por essa patologia que está vinculada ao CNAE da empresa, automaticamente parte-se do pressuposto que essa doença foi causada pelo trabalho. E cabe à empresa comprovar que essa doença ela não foi adquirida, ela não aconteceu pelo labor daquela pessoa. Então, através do programa de gerenciamento de riscos, ou se for uma ação regressiva, a gente pode até pensar no PPRA ainda, porque continua sendo um documento válido, principalmente para esses últimos 5 anos, em casos de processos judiciais, o programa de controle médico e saúde ocupacional, exames complementares, etc, etc. Só que esse tipo de indenização que será devida ao segurado, ou seja, ao trabalhador que faz parte do regime geral da Previdência Social, é uma indenização financeira diferente do adicional de insalubridade, tendo em vista que, nesse caso, o dano já aconteceu. Para que nós tenhamos, então, a correlação da atividade econômica da empresa com a CID, que nada mais é do que o cruzamento que eu falei agora há pouco, do Código Nacional de Atividade Econômica com a Classificação Internacional de Doenças, nós já temos, então, que a doença, ela aconteceu. Então, essa é uma indenização reparatória. Nós estamos reparando algo que aconteceu. Enquanto que o adicional de insalubridade, não. O adicional de insalubridade, nós estamos remunerando o trabalhador com base no potencial de dano que ele tem quando exposto àquele risco. Ok? Então, são duas coisas que a gente precisa diferenciar muito bem durante essa apresentação. Então, como eu já tinha falado para vocês, nós temos um arcabouço jurídico, que são um conjunto de legislações que tratam desse tema, né? Principalmente quando nós pensamos, então, do artigo 189 ao artigo 196 da CLT, que vai falar dessa reparação, né, paga pelas atividades e operações insalubres e também pelas atividades e operações que são consideradas como periculosas para fins de pagamento também. Então, tudo que nós falaremos aqui tem vínculo com a CLT, com a consolidação das leis do trabalho. E através delas, e mais especificamente na NR15, anexo 14, é que nós teremos, então, o texto que trata desse assunto.
E a NR15, ela é uma norma especial. Dentro do ordenamento jurídico das normas brasileiras, existe uma hierarquia entre as legislações e a Portaria 3.214, de 78, ela, então, criou essas normas regulamentadoras. E cada uma dessas normas, ela tem um caráter diferente. Por exemplo, a NR32, que é uma norma que fala de segurança e saúde em serviços de saúde, é uma norma setorial, assim como a NR18 é uma norma setorial para a indústria da construção civil, assim como a NR22, por exemplo, é uma norma setorial para a indústria da mineração. Nós temos também normas que são de caráter geral, como, por exemplo, a NR5, que fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, a NR6, que fala sobre equipamentos de proteção individual, normas que vão tratar de trabalhos que são aplicáveis em qualquer tipo de indústria, geralmente, como a NR33, que fala de espaço confinado, a 35, que fala de trabalho em altura, e nós temos também normas especiais, e a principal dessas normas especiais é a NR15. A NR15 é uma norma especial definida de tal forma pela portaria da Secretaria de Inspeção do Trabalho, né, a portaria 787 de 2018, que é uma norma que vai regulamentar, então, essas questões relativas aos pagamentos do adicional de insalubridade. Sempre lembrando que o pagamento do adicional de insalubridade, ele está indexado ao salário mínimo vigente. Esse salário mínimo é um salário mínimo que pode ser regional, por categoria, mas que geralmente é o salário mínimo nacional. Então, esses valores são de 10, 20 ou 40% do salário mínimo vigente. 10% percentual mínimo, 20% percentual médio e 40% percentual máximo. Então, basicamente, o que nós temos é um conjunto de 14 anexos dentro da NR15, ok? Sendo que cada um desses anexos trata de um tema pertinente. Sempre lembrando que o anexo 4, que falava de iluminamento, ou melhor dizendo, se vocês preferirem, iluminância, ele foi revogado em 1990. Então, desses 14 anexos, 13 deles são aplicáveis. E não quero aqui esgotar esse assunto, mas só quero separar esses anexos em anexos que são passíveis de avaliação quantitativa e avaliação qualitativa. A avaliação quantitativa é aquela que, para o trabalhador receber esse adicional, ele deve estar exposto a intensidades ou concentrações acima dos respectivos limites de exposição ocupacional. Então, por exemplo, quando nós pensamos no ruído contínuo, intermitente, no calor, nas vibrações e nos agentes químicos presentes no anexo 11, da NR15, nós temos ali situações onde, caso a concentração ou a intensidade da exposição esteja acima dos limites de tolerância previstos na lei, esse trabalhador terá direito, então, ao pagamento do adicional de insalubridade. Agora, por sua vez, a avaliação qualitativa, ela não pressupõe que o trabalhador deva estar exposto a um fator de risco acima de um limite de tolerância. Porque, nesse caso, a caracterização da insalubridade se dá por meio de inspeção do local de trabalho, por observações, entrevistas, análise das atividades realizadas, análise de procedimentos de trabalho, enfim, diferentes tipos de informações que vão fazer com que nós possamos ter, então, a base necessária para verificar se aquela atividade, aquela operação, aquele trabalho tem nexo com algum dos requisitos presentes nesses anexos qualitativos para o enquadramento do adicional de insalubridade. Você não precisa fazer medição nenhuma, você precisa cruzar a atividade que a pessoa exerce com os requisitos previstos na lei. E, é claro, analisar, além disso, as medidas de controle existentes naquela empresa. Isso vai estar aqui nos slides, mas a gente nunca pode esquecer que o item 15.4.1 da NR15 pontua que medidas de ordem geral e o uso do equipamento de proteção individual são medidas preventivas ou corretivas que podem eliminar e descaracterizar o adicional de insalubridade.
Então, isso é uma coisa que nós abordaremos aqui também. Sempre lembrando que esses anexos qualitativos, né, e não esgotando, tá, gente? Esses exemplos que eu trouxe aqui não são todos os anexos, tá? Eu só fiz um recorte deles. Temos o anexo 14, que fala de agentes biológicos, nós temos o anexo 7, que fala das radiações não ionizantes, nós temos também um anexo específico para os agentes químicos, que é o anexo 13, que, ao contrário do anexo 11, a caracterização do adicional de insalubridade é feita de forma qualitativa, e nós temos também o anexo 9 e o anexo 10 dessa mesma norma, que respectivamente falará de frio e umidade. Então, do lado direito da tela de vocês, avaliação qualitativa, nós não precisamos fazer a medição. E do lado esquerdo da tela de vocês, a avaliação quantitativa. E do lado direito, nós temos então o foco do nosso encontro, que são os agentes biológicos que estão presentes ali no anexo 14 da NR15, que teve a sua última alteração no dia 12 de novembro de 1979. Eu nunca esqueço dessa data, mesmo que ela não tivesse aí, eu não esqueceria, porque é um dia antes do aniversário da minha mãe, gente. Então fica difícil esquecer, né? E aí de mim se eu esquecer, tá, gente? Mas brincadeiras à parte, vamos destacar isso. 12 de novembro de 1979. Passou-se as décadas de 80, 90, os primeiros anos desse novo século, a partir dos anos 2000, 2001 precisamente, e mais 10 anos agora, nesses últimos 10 anos que nós tivemos antes de estarmos aqui em 2021, 2022. Ou seja, se a gente for juntar todo esse período, pegando de 79 para cá, pessoal, nós estamos falando de 43 anos, desde a última atualização da norma. Ora, meus caros, nesse meio tempo, a indústria de biotecnologia, a indústria de produção de organismos geneticamente modificados, as questões de novas tecnologias hospitalares, seja em procedimento cirúrgico, seja em procedimentos menos invasivos, em outros tipos de tratamento, enfim, avançaram de forma muito, muito significativa. Então, sem mesmo analisar o teor da norma, a gente consegue ver que esse tempo é muito grande. 43 anos sem qualquer tipo de atualização faz com que uma norma, e aqui eu não estou falando apenas de segurança do trabalho, tá, pessoal? Muitas outras normas, sejam elas econômicas, de cunho social, de meio ambiente, de saúde pública, eu acredito que qualquer legislação que fique congelada durante 43 anos, ela possivelmente não responderá às demandas da sociedade atual e aquilo que nós temos em termos de mercado de trabalho, empresas, relações de capital e trabalho. Então, isso é algo muito preocupante. É claro que nós sabemos que muitas normas regulamentadoras já foram atualizadas, algumas delas pelo menos, e que boa parte delas estão passando por atualização. E isso é extremamente importante, porque nós definitivamente precisamos de um arcabouço jurídico que acompanhe essa evolução do mercado de trabalho e essas evoluções que nós temos nas empresas, mais especialmente aqui no nosso encontro de hoje, as empresas que fazem parte do ramo hospitalar, da área de saúde de uma forma geral, sejam clínicas, sejam hospitais de alta complexidade ou qualquer equipamento de saúde. E o artigo 189 da CLT, que também trata desse assunto, fala da exposição aos fatores de risco que dão ensejo ao pagamento do adicional de insalubridade. Essas exposições, elas estão atreladas às condições de trabalho, aos métodos de trabalho, à natureza desse fator de risco, seja ele gerado por uma fonte artificial, um maquinário, um equipamento, uma ferramenta, ou por condições do ambiente de trabalho, seja ele em local interno, local externo, com circulação de pessoas, sem circulação de pessoas, enfim, a natureza do trabalho como um todo. É claro que o artigo 189, ele fixa para a gente limites de tolerância, que eu prefiro chamar de limite de exposição ocupacional, que é o termo mais utilizado pela Associação de Higienistas Industriais Americanos, ao qual eu faço parte, que
tem uma definição mais contemporânea do que seriam esses limites de exposição ocupacional, ao contrário dos limites de tolerância, que é um termo já um pouco mais ultrapassado e que se encontra ainda na nossa legislação. Mas o fato é que nós não temos limites de exposição ocupacional para micro-organismos. Então, independente de nós estamos falando de micro-organismos, sejam eles geneticamente modificados, sejam proteínas bacterianas como os prions, seja algum tipo de parasita, vírus ou bactéria, nós não temos um valor de limite de exposição ocupacional. Nem mesmo na própria CGH nós teremos valores de referência, porque não há uma dose-resposta clara para que você possa delimitar se o trabalhador está sujeito a unidades formadoras de colônia, por exemplo, que serão prejudiciais à saúde. Alguém aqui pode me perguntar, Gustavo, mas a Anvisa tem uma legislação de 2003, a resolução número 9, que define que para ambientes artificialmente climatizados, a quantidade ou a concentração de unidades formadoras de colônia é de 750 UFC por metros cúbicos. Ok, mas isso é um parâmetro de controle da qualidade do ar interno. Quando nós falamos de edifícios, estabelecimentos que são artificialmente climatizados por equipamentos de troca de ar com refrigeração e que podem ter ali dutos, filtros contaminados, principalmente por fungos. A gente sabe que a legionela é um grande problema nesse tipo de sistema de condicionamento do ar, mas que não se aplica às questões de caracterização do adicional de insalubridade. Aquele é um parâmetro muito utilizado quando nós queremos avaliar, então, a qualidade do ar ambiente, evitando uma síndrome conhecida como a síndrome dos edifícios doentes, que é uma outra questão que não está atrelada com o que nós estamos falando aqui. Então, além de nós não termos limites de exposição ocupacional, a gente tem que olhar também para o tempo de exposição. Esse é um outro fator que é bem complicado quando nós fazemos a avaliação de agentes biológicos, porque, basicamente, quando nós fazemos uma leitura do anexo 14 da NR15, nós veremos, meus caros, que seja para caracterização em grau máximo ou em grau médio, nós temos ali a questão de uma atividade em contato permanente. E vejam, eu não vou ficar fazendo aqui um julgamento daquilo que está certo ou que está errado, mas em nenhum momento a norma ela define para a gente o que é uma exposição permanente. E concomitante a isso, nós vemos que as atividades ou operações que dão ensejo ao pagamento do adicional de insalubridade, elas não vão citar um tipo de micro-organismo específico. Em nenhum momento a norma ela vai atrelar esse pagamento a algum tipo de micro-organismo. Então, vocês vão perceber que o máximo que nós temos aqui é a relação de doenças infecto-contagiosas ou pacientes que estejam acometidos por doenças infecto-contagiosas, que sejam capazes de ser transmitidas para esses trabalhadores da área da saúde, principalmente aqueles que terão contato permanente com esses pacientes no seu local de trabalho, durante o desenvolvimento das suas atividades profissionais. Mas, como eu disse, vejam que em momento algum a norma ela faz menção à família da Retroviridae, da Coronavidae, vai falar do Clostridium tetani, do Mycobacterium tuberculosis, da Neisseria meningitidis. Você não terá aqui a especificação de qualquer tipo de micro-organismo que dará ensejo ao pagamento do adicional de insalubridade, seja esse micro-organismo de classe 2, classe 3 e classe 4, que nós falaremos daqui a pouco quais são esses tipos de micro-organismo. E nem mesmo a insalubridade de grau médio. A insalubridade de grau médio também, ela vai falar do contato permanente, novamente, com pacientes, né, em serviços hospitalares, em laboratórios, em cuidados também com animais, enfim. Vejam que são conjuntos de atividades, conjuntos de operações e tarefas, e não micro-organismos específicos. Então, essa é uma coisa também que nós vemos que o anexo 14, ele poderia, há muito tempo, ser mais específico e ir ao encontro daquilo que nós temos como classificação na NR32, nos anexos 1 e 2,
que justamente especificam para a gente qual é a classe de risco de um micro-organismo, baseado na patogenicidade, na virulência desse micro-organismo, na transmissibilidade e na existência de profilaxia ou algum tipo de tratamento. Só que ainda falando sobre o contato, isso é uma coisa importante, tá? A portaria 12, que foi a portaria que atualizou o anexo 14 da NR15 pela última vez, define que o contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagiante é o trabalho resultante da prestação de serviço contínuo e obrigatório, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, com exposição permanente aos agentes insalubres. Isso é um termo que não resolve os nossos problemas, só que deixa claro o que foi colocado na época, né, da legislação. Tanto que esse texto específico ele nem está no anexo 14 da NR15. Estou colocando o que a portaria dizia na íntegra, quando ela foi publicada no final dos anos 70. Então, essa obrigatoriedade de ter contato com pacientes, animais ou qualquer tipo de objeto e material infecto-contagiante deveria estar previsto em contrato de trabalho. Então, estando presente essa questão das atividades laborais desenvolvidas nesses ambientes ou com esse tipo de contato, seria considerado, então, uma exposição permanente. Mas, indo mais a fundo na legislação, nós podemos ver que nesse slide eu faço menção à portaria 3311 de 89, que foi uma portaria publicada na época para que os fiscais do trabalho pudessem ter um parâmetro do que seria considerado uma exposição eventual, fortuita, intermitente ou uma exposição contínua, considerada como permanente aos fatores de riscos ambientais. Só que essa portaria ela foi revogada por uma outra portaria, em 2010, que é a portaria 546, perdendo sua validade jurídica. Ainda assim, paralelamente, essa portaria, mesmo revogada, eu tenho a percepção que ela continua sendo utilizada em alguns aspectos. Não estou dizendo aqui para agentes biológicos, estou dizendo de uma forma geral, eu ainda vejo a aplicação dela em algumas situações. Mas não quero fazer julgamento de mérito se isso está certo ou errado, não é meu papel, não sou um operador de direito para fazer isso aqui, mas só quero trazer para vocês uma questão interessante que a portaria 3311 de 89 ela estabelecia. Contato permanente para a portaria eram as exposições que duravam mais de 400 minutos. Então, nessa portaria, vocês podem procurá-la na internet, vocês vão encontrá-la facilmente, e fazendo uma leitura, vocês vão ver que há alguns exemplos ali do que seriam essas exposições, né? E é utilizada uma jornada de trabalho de 480 minutos como referência. 480 minutos equivale a 8 horas. Então, a portaria considerava que o trabalho ele era de exposição permanente ou contínua quando durava mais do que 400 minutos. Se a gente pega isso em valores percentuais, é acima de 83% da jornada de trabalho. 83% dessa jornada. Intermitentes seriam aquelas exposições que durariam mais de 30 minutos até 400 minutos, o que em valores absolutos, em termos de porcentagem, é de 6,25% a 83% da jornada de trabalho. E as exposições de até 30 minutos, elas seriam caracterizadas como eventuais, ou seja, de até 6,25% da jornada de trabalho. Aqui entra um outro complicador, porque nós não temos como estimar, muitas vezes, qual que é o tempo de exposição do trabalhador a determinado tipo de micro-organismo. É difícil nós estimarmos efetivamente esse tempo. O contato e o prejuízo à saúde da pessoa pode acontecer numa única exposição, num único contato, ou, de alguma forma, eu sempre digo que quanto maior o tempo de exposição, maior a probabilidade de você estar sujeito a um dano. Então, obviamente, pessoas que estejam trabalhando, por exemplo, num ambulatório de referência em moléstias infecto-contagiosas, local esse onde eu cansei de fazer PPRA na minha carreira, você tem ali trabalhadores que estão, pacientes que estão bacilíferos, por exemplo, que estão emitindo o bacilo de Koch através da sua tosse,
através, então, muitas vezes da fala, mas principalmente quando você tem ali a saída de ar em grande velocidade das vias aéreas dessa pessoa acometida pela tuberculose e que ela se encontra numa janela de transmissibilidade, além de outras infecções que podem ser propagadas por objetos pérfuro-cortantes, como a hepatite B, a hepatite C, o vírus do HIV, entre outros micro-organismos. Então, estimar esse tempo de exposição não é algo fácil, não é algo trivial. E, evidentemente, que pesquisas epidemiológicas, uma abordagem epidemiológica daquele local de trabalho é muito importante, né? Eu sempre digo que o adicional de insalubridade, ele não paga para que a pessoa, ela tenha uma reparação pós-acidente, que foi o que eu falei agora há pouco. O adicional de insalubridade é pago com base no potencial desse trabalhador estar sujeito a um dano por causa do risco que ele se encontra submetido no ambiente de trabalho. Porém, muitas vezes, fazendo levantamentos epidemiológicos, e esses levantamentos eu já cheguei a fazê-los em serviços de saúde, em grandes empresas de tratamento de água e esgoto, por exemplo, a gente não consegue, junto com a equipe de medicina do trabalho, encontrar nas evidências de atestados de saúde ocupacional, ou mesmo nos atestados emitidos, a correlação entre as atividades das pessoas e a incidência de alguma patologia que possa estar vinculada a um micro-organismo potencialmente presente naquelas atividades. Então, esse tipo de estudo epidemiológico, ele reforça que esse acometimento por doenças causadas por micro-organismos específicos de uma determinada atividade, ele não é prevalente. Não é algo que acontece constantemente. Então, esse tipo de levantamento epidemiológico é muito importante para que nós possamos entender que, em termos de acidentalidade, porque a doença ocupacional ela é equiparável ao acidente de trabalho, ela não vem se demonstrando tão prevalente quanto nós imaginávamos em serviços de saúde e em outros segmentos. E aqui eu chamo com destaque, né, já falei vários elementos que estão também presentes nesse estudo, mas é fato que o relatório técnico publicado pela Fundacentro, através da sua pesquisadora, a Erika Louis Reinhardt, foi fundamental para que nós pudéssemos ter ali a visão de uma especialista no assunto acerca dessas questões técnicas e científicas sobre os agentes biológicos frente a um dispositivo legal, né? Então, eu destaco aqui algumas questões que foram colocadas nesse relatório técnico, né, considerando as inconsistências, né, de uma norma que foi atualizada pela última vez no final dos anos 70, né, que até hoje não passou por modificação, e que não responde, né, por aquilo que nós temos hoje como o estado da técnica na área de saúde e segurança do trabalho. Hoje, quando nós pensamos em saúde e segurança do trabalho, nós evoluímos tanto, né, em termos de dispositivos legais, fator acidentário de prevenção, o e-social, novas legislações para segmentos econômicos específicos, mas pelo fato da NR15 ser uma norma especial, e não estar dentro de um segmento econômico específico, fica mais complicado você ter uma comissão tripartite paritária permanente sobre esse tema. Então, esse é um motivo também pelo qual a norma ela não foi atualizada desde então. Não só isso, é claro, mas por outros fatores. E, além disso, nesse estudo da Érica, né, foi apresentado duas alternativas de compensação aos trabalhadores expostos ocupacionalmente aos agentes biológicos, né? A primeira delas foi o nexo técnico epidemiológico, ou seja, o reparo seria dado quando a doença que o trabalhador apresentasse estivesse vinculada com a atividade que ele executa, e até nesse texto é muito interessante ver que há uma proposta de amplificação e melhoria do nexo técnico epidemiológico, não se atendo apenas à classificação ao Código Nacional de Atividade Econômica, mas sim por levantamentos epidemiológicos mais específicos para determinadas atividades que tenham uma resposta mais assertiva do que apenas o cruzamento da CNAE
com a CID. E, além disso, também a questão da proposição do pagamento do adicional de periculosidade, tendo em vista, segundo posição da autora, que a exposição aos agentes biológicos, pelo artigo 189 da CLT, não tem como configurar uma exposição a um agente ambiental que dará ensejo ao adicional de insalubridade, porque o contato contínuo, a exposição contínua e exposições acima do limite de tolerância, que eu chamo de limite de exposição ocupacional, não são possíveis para essa categoria de risco. Então, o mais adequado seria também pensar nessa reparação em termos do pagamento do adicional de periculosidade. Inclusive, ela faz associações interessantes com a parte de exposição à eletricidade e a explosivos, atrelando que acidentes com materiais perfuro-cortantes, por exemplo, que possam transmitir doenças gravíssimas, seriam, então, condições onde esse adicional de periculosidade ele também poderia ser devido por conta dessa única exposição do trabalhador, uma exposição que possa acontecer num único evento e que esse único evento possa trazer um dano, muitas vezes, irreversível para a vida daquela pessoa, que é uma característica do adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade, ele é pago quando nós temos uma exposição a um fator de perigo no ambiente de trabalho, uma condição perigosa, então o trabalhador encontra-se sujeito a esse risco, e nesse único acidente envolvendo líquidos inflamáveis, eletricidade, explosivos, ele pode ser vítima ali de um acidente fatal ou um acidente com várias sequelas e danos. Bom, e essa questão também da ampliação do nexo técnico epidemiológico que a autora, que a Érica, ela trouxe para a gente, também enfatiza muito que os agentes biológicos de classe de risco 3 e 4 deveriam ser objeto, né, do pagamento do adicional de insalubridade, e não aqueles classificados como classe 2, ok? Em nenhum momento aqui a gente está discutindo, pessoal, que agentes biológicos de classe 2 eles não sejam ali perigosos e que não irão trazer danos à saúde do trabalhador. Mas é claro que quando nós pensamos em termos de patogenicidade, é importante salientar que existem micro-organismos que serão muito mais virulentos, né? Eu sempre digo que o vírus da influenza e o vírus da família da Filoviridae, o vírus Ebola, ambos são patógenos, né? Têm capacidade de causar uma doença, mas a forma como essas doenças se manifestam são muito diferentes. É claro que a influenza ela tem diferentes variantes e a consequência dos danos causados vai depender de uma série de fatores, mas geralmente é uma doença que não vai levar grande parte das pessoas acometidas a óbito, enquanto que uma febre hemorrágica interna gerada por uma exposição ao vírus do Ebola, ela tem uma consequência geralmente muito mais grave. Então, a gente tem que analisar essas exposições e essas consequências sobre diferentes óticas, né? Diferentes perfis de exposição que dependem muito do agente etiológico, né? Do agente que vai causar essa patologia. E sempre lembrando outra coisa que eu gosto de salientar aqui, e que é muito dito também na pesquisa e no trabalho do relatório técnico apresentado pela Érica, que nós temos ali alguns termos que são importantes serem esclarecidos, né? Quando eu falo de infecção, eu não estou falando de uma doença, tá? Nós, seres humanos, somos naturalmente infectados por micro-organismos que vivem conosco em um processo benéfico para ambas as partes, né? Eu sempre digo que quem aqui nunca bebeu lactobacillus vivus, casei xirota, né? Vocês vão lembrar de uma certa bebida láctea que é muito boa para o trato gastrointestinal, e nós temos ali micro-organismos que são residentes ou que são ali transitórios, que vivem conosco, né? Então, se eu pego Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, pego diferentes tipos de Clostridiums, por exemplo, Acinetobacter
todos eles estarão presentes no nosso corpo, na superfície da nossa pele. A nossa microbiota bucal e da flora intestinal é extremamente rica, né, em micro-organismos que são fundamentais para a nossa existência. Mas nem todos serão patógenos, né? Nem todos eles causarão uma doença. Nós temos, naturalmente, um processo de infecção que acontece desde o nosso nascimento, independente do tipo de parto ao qual o bebê ele é submetido. Então, nós precisamos também, ao mesmo tempo, desmistificar, porque, ao que parece, qualquer tipo de exposição aos agentes biológicos, eu vejo que algumas vezes isso é tratado como algo inadmissível. Não, parece que a pessoa tem que viver numa bolha totalmente esterilizada e que ela não pode ter contato com nenhum tipo de situação. Ora, uma auxiliar de limpeza que trabalha num estabelecimento, para que você seja acometido por uma doença geralmente transmitida por cloriformes totais, haveria ali um processo de gestão desse micro-organismo, e não apenas uma exposição dérmica com a pele íntegra, por exemplo, ou qualquer tipo de inalação. Então, esses mecanismos de transmissibilidade devem ser muito bem conhecidos. Então, o que eu sinto falta no anexo 14 da NR15 são aspectos técnicos para a gente poder ir além do que é previsto nessa legislação. E é o que eu sempre digo, pessoal, eu não quero entrar aqui em matéria de legislação, discutindo a lei, mas uma coisa que eu sempre pontuo também quanto ao anexo 14 da NR15 é que muitas vezes eu vejo súmulas sendo aplicadas, como, por exemplo, a súmula 47 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala que a exposição intermitente é equiparável à permanente, o uso do equipamento de proteção individual pela súmula 289 não descaracteriza o pagamento do adicional de insalubridade, ou então mesmo a súmula 448, que eu acabei de citar agora também no caso das atividades de limpeza de banheiros, quando você equipara grandes locais de circulação à limpeza e coleta do lixo urbano. Então, são parâmetros que eu vejo que muitas vezes extrapolam a técnica, né? E eu sempre reforço, e como eu disse, não quero aqui fazer o papel de operadores de direito, ou seja, advogados e juízes, mas é fato que a reforma trabalhista trazida pela Lei 13.467, ela deixa bem claro no seu dispositivo, que é, no caso, o artigo 8, parágrafo 2, que súmulas, orientações jurisprudenciais editadas pelo TST e o TRT não poderão criar obrigações que não estejam previstas em lei. Então, a minha preocupação, entendam, é que a lei, a parte jurídica, ela prevaleça frente à arte da técnica e o conhecimento científico. Então, essa é uma preocupação muito grande. E outro ponto que eu quero salientar, né? Eu não estou aqui querendo ser pendente para qualquer parte, eu quero fazer aquilo que uma atividade pericial deve fazer, que são as análises da matéria de fato, e não interpretações e subjetivismos, né, que é muito comum, muitas vezes, nós vermos. E outro ponto que eu sempre reitero, a gente tem que parar de também, isso por parte das empresas, né? A gente não pode associar o pagamento do adicional de insalubridade a benefícios, né? Muitas vezes eu vejo que as empresas associam o pagamento do adicional de insalubridade como se isso fosse um benefício ou como se isso fosse uma escolha da empresa. Ela suprime a proteção dos trabalhadores em troca do pagamento do adicional de insalubridade. Não, isso definitivamente não está correto. A empresa ela deve promover um ambiente de trabalho seguro e que possa garantir as condições de saúde dos seus empregados. Então, isso, no meu entendimento, não é algo negociável, que a empresa ela haverá de pagar uma indenização, um adicional, para que esteja livre disso. E voltando a essa parte técnica das avaliações, inclusive ainda indo ao encontro, né, do relatório técnico da Érica, eu sempre aponto que a classificação de riscos biológicos ela é muito importante. Então, entrando aqui na parte técnica dessa classificação, eu sempre falo que a classificação de risco de um micro-organismo, seja ele qual for, vai depender do cruzamento de uma matriz, que é uma matriz basicamente de 4x4. Então, nós temos ali
o potencial de risco à saúde e o potencial de contenção dos riscos. Então, quando a gente analisa essa matriz, ela vai muito ao encontro do que nós temos na comunidade europeia, onde os micro-organismos também são classificados de 1 a 4. Quanto maior essa classificação, maior o potencial de dano que esse micro-organismo apresenta, maior a transmissibilidade dele e menor são as possibilidades de prevenção, seja por vacina, seja por algum tipo de acompanhamento ou algum tipo de prevenção disponível, ou mesmo tratamento medicamentoso. Então, menores são essas chances de você ter ali uma prevenção ou um tratamento dessa doença. Então, essa classificação ela é de extrema importância. E é isso que nós temos no anexo 1 e no anexo 2 da NR32. Então, quando a Érica reforça essa questão de entendimento desse anexo, é porque muitas vezes eu me deparo também com situações onde profissionais de saúde e segurança do trabalho não conhecem essa classificação aplicável aos estabelecimentos de saúde, onde nós temos lá os micro-organismos de classe 2, 3 e 4. Nós não temos apenas os micro-organismos de classe 1 ali presentes. E essa classificação é importante para que nós possamos, então, fazer uma avaliação dos riscos ao qual o trabalhador se encontra sujeito no seu ambiente de trabalho, de acordo com as características da atividade que ele executa. E essa classificação ela é importante porque, pegando agora um pouco dos aspectos técnicos internacionais, se a gente analisa, por exemplo, o Real Decreto 664 de 1997, que é uma legislação aplicada na Espanha em relação às exposições aos agentes biológicos, e aqui eu deixo uma sugestão para vocês, profissionais de saúde e segurança do trabalho, seja você médico, engenheiro, técnico, leia as normas e as notas técnicas de prevenção do Instituto Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho da Espanha. São excelentes e tem ali um material muito rico. E vejam só, a tabela que eles utilizam como referência na Espanha é a mesma da nossa. É idêntica. Idêntica com algumas alterações, mas muito parecidas, que vão ao encontro também do que nós temos na comunidade europeia de uma forma geral. Destaco que essas classificações elas são baseadas na patogenicidade, ou seja, a propriedade que o micro-organismo tem de causar ou de desencadear uma doença, a virulência, que de forma mais superficial eu posso definir como o grau dessa patogenicidade, o quão grave ela é para o indivíduo, então como esse micro-organismo ele pode invadir o corpo de um hospedeiro, se multiplicar e disseminar ali partículas virais, ou então por fissão binária, se multiplicar dentro do organismo desse hospedeiro, vencendo as barreiras naturais, principalmente do sistema imunológico, leucócitos, linfócitos, macrófagos, as células de defesa do nosso organismo, causando então uma patologia. E, além disso, o modo de transmissão, principalmente quando nós temos um modo de transmissão por via aérea, que é uma via muito eficaz em termos de transmissibilidade. E a infecção, que, como eu disse, é a presença e colonização de um micro-organismo no corpo desse hospedeiro, mas sem sinais e sintomas perceptíveis de doença. Então, quando a gente pensa nessas classificações adotadas aqui no Brasil, nós temos que conhecer esses termos técnicos. Eu não estou aqui trazendo para vocês uma aula completa para nós entendermos esses conceitos, mas quero chamar a atenção para esse entendimento. Assim como você faz uma avaliação de agentes químicos, onde você tem que conhecer a pressão de vapor daquela substância, o potencial hidrogeniônico dela, que é o pH, o pKa dela, para conhecer a lipossolubilidade dela na pele, as características de concentração em ppm, miligramas por metro cúbico, você tem que conhecer a parte de micro-organismos. Da mesma forma, assim como nós fazemos avaliação de agentes químicos, assim como eu faço avaliação de ruído, vibração, calor em diferentes indústrias e segmentos econômicos, nós devemos também entender essas características técnicas de exposição aos agentes biológicos. Sempre lembrando que é uma pequena parte desses micro-organismos que vão causar uma doença, né? A boa parte deles estão presentes na nossa microbiota, esse mundo microbiano que nós temos é muito vasto, né? Então, ele está naturalmente
presente conosco. E definitivamente são alguns deles, em determinadas situações, que vão causar malefícios para o ser humano, né? Então, a maior parte do tempo nós temos benefícios nutricionais, estimulação do sistema imunológico, uma regulação da colonização endógena e exógena de micro-organismos no nosso corpo. E para a microbiota, eles também vão se valer dos nutrientes do nosso corpo, um ambiente que é relativamente estável, a uma temperatura constante, e serve também como meio de transporte e proteção para esses micro-organismos, né? Então, tanto a microbiota transitória quanto a residente, ela é extremamente importante para o nosso corpo, que tem aproximadamente de 100 trilhões de células microbianas vivendo mutuamente conosco, e que, quando vencidas, né, essas barreiras naturais, nós temos ali situações onde haverá, então, acometimento pela doença, né? Nós temos a transmissão, colonização, multiplicação, que caracterizam essa infecção, e essa invasão, quando ela extrapola, né, essa proteção imune do nosso corpo, ela poderá, em determinadas situações, causar a doença. É isso que nós olhamos quando nós avaliamos essa sequência de fatores, né? Então, uma avaliação de agentes biológicos deve partir desse princípio, do reconhecimento do micro-organismo, do agente infeccioso, quais são os seus reservatórios, se são reservatórios animados ou inanimados, quais são essas portas de saída, se são através, por exemplo, de vetores, como insetos, roedores, ou então seres humanos. A porta de saída pode ser uma exposição cuja transmissibilidade, que é o próximo elo dessa corrente, é uma exposição por via aérea, por meio de objetos perfuro-cortantes, alguns tipos de insetos ou animais que possam transmitir essa doença, etc, etc. As portas de entrada, então, como esse micro-organismo, perdão, como esse micro-organismo ele pode entrar no corpo da pessoa, e, no caso, então, quem será esse hospedeiro suscetível. Esse mapeamento, ou essa análise em cadeia desses fatores, é extremamente importante para que nós possamos conhecer de forma macro quais são cada uma das variáveis envolvidas numa avaliação de agentes biológicos. E aqui eu deixo uma outra literatura como fonte de consulta, extremamente simples de ser lida, que é a nota técnica de prevenção do Instituto Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho da Espanha, que fala de avaliação de agentes biológicos, onde nós temos ali uma classificação de risco de 1 a 4, onde nós olhamos para o risco de infecção, risco de propagação e tratamento e profilaxia eficaz, que, como eu disse, é muito similar ao que nós temos no Brasil. Porém, nessa norma, nós temos ali alguns fluxogramas e algumas medidas de controle que são sugeridas de acordo com o tipo de exposição. Deixo aqui como uma leitura e algo que vai agregar no seu trabalho, na sua análise de agentes biológicos, seja em qual segmento for. E quando eu fiz uma palestra sobre esse assunto na Sociedade Britânica de Higiene Ocupacional, agora no início do mês, eu reforcei muito para os colegas do mundo todo que assistiram o evento sobre as ferramentas que nós temos hoje disponíveis para fazer a avaliação de riscos biológicos. E eu destaco aqui o IFA da Alemanha, que tem o database do GESTS, que nada mais é do que um banco de dados de micro-organismos. Então, acessando esses sites que eu deixei nos slides para vocês, nós veremos ali vários e vários micro-organismos que foram catalogados de A a Z e que você pode acessar essas informações, letra por letra, procurando um micro-organismo específico. Nesse caso, eu dei um exemplo para os colegas do Reino Unido e aqui para vocês, do Mycobacterium tuberculosis. Acessando essa página, você consegue ter uma visão completa dos dados desse micro-organismo, qual é a categoria dele, quais são as medidas de prevenção que podem ser aplicáveis. Sim, medidas de prevenção, meus caros, existem medidas de prevenção que podem ser utilizadas. Uma visão de uma colonização do bacilo de Koch em um meio de cultura propício para isso. Então, vejam, são informações que muitas vezes a gente não vai encontrar aqui, mas que, para enriquecer a sua avaliação, podem ser utilizadas. Não apenas um anexo dos anos 70 que não fala absolutamente nada de prevenção e que deve ser corrigido, que deve ser alterado o mais breve possível.
poderia ter sido, ele era considerado propício nos anos 70, mas definitivamente ele não responde mais por aquilo que nós temos hoje de informação, aquilo que nós precisamos considerar numa exposição aos agentes biológicos. Aqui eu deixo uma outra sugestão, no mesmo banco de dados, onde você acessa uma ficha com vários tipos de atividades, entre elas atividades da área da saúde, atividades de coleta de lixo, como essa que eu vou mostrar para vocês agora, onde há ali um título de imagem exemplificativo, e nessa ficha você consegue encontrar bactérias, fungos e vírus potencialmente presente nessas atividades. Ou seja, se você for fazer um laudo, se você for fazer um PGR, você pode se valer dessas informações para enriquecer o seu trabalho. E nessa ficha do site do GESTES, você vai encontrar diferentes atividades na área hospitalar, na área de limpeza urbana, na área da agricultura, que expõem os trabalhadores a micro-organismos. E aqui eu sempre pontuo uma coisa, quando eu faço uma avaliação de agentes biológicos, principalmente no âmbito da NR32, eu identifico os micro-organismos potencialmente presentes. Isso é uma outra coisa que eu sempre pontuo nos trabalhos que nós desenvolvemos como assistentes técnicos, né? Eu faço muito trabalho de assistente técnico, ou então oriento assistentes técnicos na justiça, para que haja ali uma identificação mais específica do tipo de micro-organismo potencialmente existente. É fato que não estou dizendo que aquele micro-organismo ele estará presente ali com certeza, mas de acordo com o tipo de atividade, nós poderemos estabelecer, então, quais são aqueles micro-organismos que possivelmente, pelas condições de trabalho, estarão presentes naquele ambiente, né? E, como eu disse agora há pouco, o próprio artigo 191 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como o item 15.4.1 da NR15, eles pontuam a questão da adoção de medidas de ordem geral, medidas de proteção coletiva que conservem o ambiente dentro dos limites de tolerância, ou então o uso do EPI, como fatores que podem, então, descaracterizar, neutralizar e eliminar o pagamento do adicional de insalubridade. Ora, muitas pessoas pensam, Gustavo, mas não existe EPI para agentes biológicos. Me desculpem, mas então todas aquelas intervenções feitas pela Organização Mundial da Saúde na África Subsaariana para atender diversos tipos de epidemia com trabalhadores completamente paramentados, serviu para nada, né? Não servia para nada. Porque é inadmissível para mim alguém falar que não vai haver nenhum tipo de barreira, vestimenta, EPI que não seja eficaz contra micro-organismos, tá? Existem, sim, equipamentos de proteção individual que podem não ser específicos para agentes biológicos, mas servirão como barreira. E o fato da pandemia mostrou isso para a gente, pessoal. Há muitos anos, desde a pandemia da H1N1, a cartilha de proteção respiratória da Anvisa já recomendava o uso da PFF2 contra diferentes tipos de micro-organismo, inclusive o SARS-CoV original, o vírus que causa a síndrome respiratória aguda grave. Então, se um EPR vai ser eficaz para agentes biológicos, por que nós não teremos outras medidas de prevenção, como, por exemplo, a ventilação industrial com pressão negativa e sistemas de troca de ar e filtração com filtros EPA de alta eficiência, de alta eficácia, sendo utilizados pelo CDC, pelo Center for Disease Control. Aqui eu destaco para vocês um trabalho que nós fizemos de quantificação de radiação ultravioleta no espectro C, UVC, que é um comprimento de onda inferior a 280 nanômetros, mais especialmente o comprimento de onda de 254 nanômetros, que é uma radiação ultravioleta do tipo germicida, que nós quantificamos num laboratório, num consultório de odontologia, e nós verificamos que aquela radiação incidente, em cerca de 6 minutos, esterilizava a sala, podendo ser utilizada posteriormente sem nenhum problema. Evidentemente, só uma observação, ninguém ficava exposto aqui, tá, gente? A radiação ultravioleta, tá? A sala ela ficava vazia e nós realizamos essa quantificação usando o equipamento que monitorava à distância os resultados. Aqui, mais uma medida adotada em consultórios de odontologia, onde nós emitimos certificados para essas empresas.
uso, por exemplo, de cabine de segurança biológica do tipo 2B para manipulação ali de fluidos corporais, materiais que estejam contaminados. Então, vários tipos de cabine de segurança biológica, laboratórios com níveis de contenção e procedimentos de trabalho, de higienização, de desinfecção, várias recomendações do NIOSH, que é o The National Institute for Occupational Safety and Health, que nada mais é do que a Fundacentro americana, se a gente pode dizer dessa forma, que tem ali recomendações de seleção e uso de respiradores e roupas, né, contra agentes biológicos. Eu sempre gosto de destacar que existem ali vestimentas aprovadas pela ISO 16604, que falam de proteção contra vírus, partículas extremamente pequenas na escala nanométrica. Então, existem vários exemplos aqui, o uso de luvas de procedimento, respiradores, óculos de segurança, todas essas consideradas medidas de controle que podem ser aplicáveis em diferentes tipos de estabelecimento, né? Então, sempre lembrando também das medidas de proteção respiratória adotadas, que devem se valer também do PPR da Fundacentro. Essa é uma grande preocupação, vejo muitos estabelecimentos de saúde usando respiradores, mas muitos deles sem o programa de proteção respiratória, procedimentos operacionais padrão de trabalho, treinamento, protocolos de limpeza, utilização de dispositivos pérfuro-cortantes com mecanismos de segurança, segundo o anexo 3 da NR32, outro mecanismo de proteção muito eficaz. E aqui, para finalizar, só quero destacar para vocês uma pesquisa que nós estamos ainda trabalhando na Universidade Federal do ABC, que é a identificação de agentes biológicos utilizando um sistema de monitoramento individual com uma bomba de amostragem, aquela mesma bomba de amostragem que nós utilizamos para quantificar os agentes químicos na higiene ocupacional, mas operando com uma vazão alta de 4 litros por minuto e utilizando um botão, que nada mais é do que um separador de partículas na fração IOM, que a gente usa muito para fazer análise de agentes químicos, mas dentro desse botão nós temos ali uma membrana de gelatina para fazer análise de micro-organismos. Então, através dessa coleta individual, nós conseguimos identificar ali bactérias, fungos e até mesmo partículas virais que possam estar presentes no ar, trazendo à tona uma avaliação de agentes biológicos muito mais precisa e detalhada. Meus caros, o objetivo aqui foi falar do adicional de insalubridade e estender essa análise pensando na parte preventiva e conceitos técnicos, passando pelo belíssimo trabalho feito pela Erika Louis Reinhardt, da Fundacentro, em termos do estudo que ela publicou e que foi muito benéfico para que nós pudéssemos, então, ter uma clareza de como essas atualizações das normas regulamentadoras, mais especialmente do anexo 14 e da NR15, e futuramente, por que não, um anexo só de agentes biológicos na NR9, deve ter um texto normativo pautado pela técnica e por aquilo que nós temos hoje de conhecimento científico acerca do assunto. Como disse, não quero aqui ser o dono da verdade, estou trazendo para vocês um ponto de vista considerando a experiência, o background e o conhecimento que nós aqui, através dos nossos serviços e aulas, viemos acumulando em todos esses anos em diferentes trabalhos de campos desenvolvidos na área de higiene ocupacional. E fica o meu contato aqui para vocês, o meu e-mail corporativo, e também convido todos a me seguirem nas redes sociais, onde eu publico muito conteúdo de higiene ocupacional sobre os mais diferentes assuntos. Agradeço, espero ter atendido aqui o horário e fico à disposição de todos do SINDI-OSP para responder as perguntas ou alguma demanda aí que os nossos participantes tenham. Obrigado pela atenção a todos. Não é à toa que é o professor, né? Maravilhoso, tudo muito bem explicado, com muita fundamentação, muita técnica, né? Para quem vive na prática, não tem situação melhor. Muito obrigado pelas dicas, pelos formulários. Enquanto você estava dando a palestra, eu estava me lembrando de outras coisas que eu atuo na área da saúde há mais de 20 anos, e
Eu me lembrei de uma coisa que, na época que o Tribunal Superior do Trabalho fez uma súmula, que era para ser pago o adicional de insalubridade sobre o piso da categoria, alguma coisa assim, muitos sindicatos negociaram na cláusula de valor de base do salário, do adicional de insalubridade. Então, pode ser que, antes de fazer qual é firmar, né, qual vai ser a base, dá uma olhada se na convenção coletiva da categoria não tem alguma coisa a respeito. Aqui no interior de São Paulo, algumas cidades fizeram, acho que é Limeira, Piracicaba, alguma delas na área da saúde, elas aplicaram. E essa a sua lembrança de que 43 anos se passaram desde a NR, né? Realmente, muita coisa mudou, principalmente na área de laboratórios, né? Hoje em dia nós temos uma parte muito técnica, antigamente se espetava com a boca, era tudo manual, né? Era tudo muito artesanal. Hoje a tecnologia é espantosa, não se toca mais em material biológico, né? O cliente chega, coloca na maquininha, ela que dá o diagnóstico. Então, isso teria que ser incorporado hoje, depois de 43 anos, quer dizer, muito se fez, mas não, eu já tive um problema no Ministério Público lá de Campinas, porque queria que fosse pago adicional de insalubridade, porque se tratava de um laboratório, e nós mostramos que, né, todas as técnicas, todas as precauções eram feitas, mas se baseiam na lei, que diz lá que tem que pagar na NR 14, né, no anexo 14 da NR 15. Mas mesmo assim a gente conseguiu restringir só para o pessoal técnico. Então já foi uma grande... Foi um grande ganho. Já foi um grande ganho, né? Sabe, o contato permanente realmente tem uma legislação, ela é muito pobre nisso, mas também me lembrei de uma coisa que aconteceu recentemente, que foi uma instrução normativa. Enquanto você falava, eu até saí do ar, porque eu estava procurando as coisas, falei, vai ficar aparecendo aqui. Saiu uma instrução normativa, mas ela é voltada para servidor público. Deixa eu até pegar aqui. Ela é bem recente. Aí criou um furor, né? Todo mundo, agora nós temos, né, a indicação, mas a instrução normativa SGP, SEGGGG, número 15, de 16 de março de 2022. Ela orienta sobre concessão de adicional de insalubridade e periculosidade, radiação ionizante, gratificação por trabalhos com raio-x ou substância radioativa, mas radioativas para os servidores públicos federais. Mas o artigo 9º, ela traz lá, exposição eventual, né? É aquela que o servidor submete a circunstâncias ou condições insalubres ou perigosas como atribuição legal do seu cargo por tempo inferior à metade da jornada. Esse, como atribuição legal do seu cargo, também é muito usado em outras definições, até para aposentadoria especial, para LTCAT, né? Então, essa exposição eu tenho que ser, se a pessoa trabalha, essa execução do serviço dela depende dessa exposição, porque em muitos casos a pessoa passa lá no setor onde tem o agente biológico, mas não é atribuição dela, foi levar um papel, né? Ela não está no contato com o paciente no dia a dia, porque o problema da área da saúde, nossa, eu estou fazendo uma palestra junto, me desculpa, eu estou entusiasmada com o assunto. O que as pessoas não entendem é que as doenças provenientes da área da saúde são iguais à da população. É diferente de uma pessoa que teve contato com cimento, e ele vai desenvolver um certo tipo de câncer, né? Todo mundo está sujeito a ter hepatite B, HIV, uma gripe, né? O H1N1, independentemente de trabalhar em hospital ou não. Então, a nossa situação fica... Fiz essas anotações porque eu tenho umas perguntinhas aí para ti ainda. Tranquilo. Queria falar também que a portaria 806 alterou a NR 32, né? Para agora, em vez de PPRA, é o PGR. Mas, para respaldar as empresas, em termos jurídicos, porque eu adoro
legislação. A gente pode pegar também aquele manual biológico da NR32, que ele Sim. traz algumas atribuições de como definir, porque não é, tem que ver qual é o mais comum dentro do hospital, não é é aquilo que a gente sempre fala, não é uma linha de produção, né? E sem súmulas, concordo plenamente, a gente tem que ter previsão na lei, porque as súmulas é o que eu sempre digo, a composição dos juízes mudam, né? A lei não muda, para a lei mudar ela é muito difícil, mas as súmulas dependem da cabeça do juiz, e ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de súmula, porque a súmula ela não é lei, ela não traz uma previsão legal de penalidade pela infração à súmula. Então, eu ouço muito das pessoas, porque agora tem a súmula, a gente tem que cumprir. Não, súmula só vai valer se houver um processo, né? E aí sim, vai vincular aquelas pessoas que estão no processo, né? Porque tem uma súmula que vale para todo mundo, né? Pode ser que essa súmula mude antes mesmo de você ser processado. Da Fundacentro, eu acho que é legal essa questão da meritocracia mesmo, né? Então, a gente tem que valorizar quem investe em EPI, em gestão da saúde do trabalhador, em detrimento daqueles que não fazem, que nem o FAP, o NETEP. E quando a H1N1 veio, muito tempo atrás, também ficou se discutindo se não deveria pagar o adicional de insalubridade em grau máximo para todo mundo. Aí chegou a vacina, pronto, acabou toda a discussão, porque gripe vai ser, sempre vamos ter, né? Pandemia, essa não vai ser a última, como já a ciência está dizendo. Agora, chega de tantos comentários, vamos às perguntas para o meu caro palestrante, que, novamente, parabéns, é uma verdadeira aula mesmo. Que isso, eu que agradeço o convite. Nós é que agradecemos. A Nia, ou Ania, Gomes Claudino Salles, ela pergunta qual é a diferença dos agentes químicos nas duas avaliações, porque a NR15 ela traz 2 anexos sobre agentes químicos. Você comentou no início. Sim. No caso dos agentes químicos, nós temos um anexo que é o de número 11, que ele tem valores de limite de tolerância para determinadas substâncias. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, uma delas. Vamos pegar aqui a acetona. A acetona é um solvente muito utilizado em laboratórios, por exemplo. E para haver o pagamento do adicional de insalubridade por exposição à acetona, o trabalhador deve estar exposto a uma concentração acima do limite de tolerância deste agente químico, que é de 780 partes por milhão, que nós chamamos de ppm. Então, você precisa realizar uma medição e, a partir do resultado dessa medição, nós teremos o cruzamento dessas informações para analisar se o trabalhador está sujeito a uma concentração de vapores de acetona no ar maior do que o limite estabelecido na lei. Enquanto existe um outro anexo dentro da NR15, que é o anexo 13, que também trata de agentes químicos, mas essa classificação ela vai ser qualitativa. Então, por exemplo, você pega um produto utilizado na indústria agrícola, que são pesticidas, como organoclorados e organofosforados. Essas são substâncias químicas que não têm limite de tolerância aqui no Brasil. Então, a caracterização do adicional de insalubridade vai ser qualitativa, ou seja, da mesma forma como acontece para os agentes biológicos, você não vai ter que medir a concentração de organoclorado ou de organofosforados no ar. Você vai analisar a atividade que a pessoa executa, cruzando essa atividade que ela executa com aquilo que está previsto no anexo 13 da NR15. Se essa atividade que a pessoa executa for uma atividade prevista nesse anexo, ela terá direito à percepção do pagamento do adicional de insalubridade. Perfeito. Desculpa, chegaram um monte de perguntas. Tudo bem. Eu estava organizando aqui. Vou condensar
3 perguntas em uma, porque eu acho que elas são todas vinculadas a saber a base para retirar o adicional de insalubridade ou não, tá? A primeira pergunta é do Rodrigo Machado. Recentemente, nosso LTCAT foi atualizado e algumas áreas que tinham 20% de insalubridade foram extintas neste novo laudo. Houve atualização e novos usos de EPI para minimizar os riscos. Sob o olhar técnico, com viés jurídico, a empresa corre algum risco ao retirar a insalubridade baseada no novo LTCAT dos funcionários? Nesse mesmo, vou para outra. Priscila Marchione. Nós atualizamos o laudo de insalubridade da empresa. Desde o início da empresa, todos os empregados têm 40% de insalubridade, inclusive o administrativo. Porém, o laudo de insalubridade retirou o adicional de todo o administrativo, inclusive os que trabalham dentro dos hospitais. Isso pode ocorrer? Terceira, na mesma linha. Caroline Souza. A empresa já efetuou pagamento de insalubridade, porém realizamos um laudo de insalubridade e foi retirado a insalubridade. Como devemos proceder? Devemos manter com a insalubridade ou retirar? Eu vou aproveitar e lançar mais uma, da Stephanie Noleto. Como saber se devo receber o adicional e como reivindicá-lo? Bom, vamos lá. A primeira coisa é que o adicional de insalubridade ele não é um direito adquirido, que a pessoa recebe e ela tem direito a recebê-lo durante todo o período que ela se encontra a serviço da empresa. O adicional de insalubridade, ele é devido quando há a exposição. Então, mesmo que você já pagasse esse adicional, e isso eu estou contando com base em experiências próprias, tá? Esse trabalho já tem algum tempo, mas há cerca de alguns anos nós fizemos um trabalho muito grande aqui para uma prefeitura do município, aqui da minha região, onde havia uma organização social de saúde com trabalhadores admitidos pela CLT. E muitos deles recebiam o adicional de insalubridade porque o Departamento de Recursos Humanos achava que eles deveriam receber. Mas aí a nova diretoria viu que isso não estava correto e nós fizemos todo um levantamento e um filtro para analisar quem realmente tinha direito e emitimos um novo laudo. Sempre reforçando, e só um gancho aqui, que esse laudo é o laudo de insalubridade, tá? O LTCAT é o laudo técnico das condições do ambiente do trabalho, previsto na legislação previdenciária. Então, quando nós olhamos lá o anexo 4 do decreto 3048 de 99, recentemente a instrução normativa 128, agora de 2022, eu sei que muita gente caracteriza o adicional de insalubridade usando o LTCAT, mas o mais correto é você ter um laudo de insalubridade, tá? Não vou entrar aqui no mérito disso, mas é só uma observação. Então, se você tem um laudo de insalubridade que tecnicamente e legalmente ele descaracteriza esse adicional fundamentando-se nesses requisitos, não há problema nenhum. Se esse trabalho foi feito por um profissional da área de saúde e segurança do trabalho, assinado por um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, atendendo a parte de metodologia, e o que eu sempre falo, né, um laudo, eu sei que a gente não está falando aqui de código do processo civil, mas se a gente pega o artigo 473 do CPC, tem lá todos os requisitos que um laudo pericial, no geral, né, não só para adicional de insalubridade e periculosidade, mas que um laudo pericial técnico deve conter, que são as informações técnicas, né? Então, se você tem um laudo bem fundamentado, não há problema nenhum. Definitivamente você pode descaracterizar e cortar esse pagamento. É claro que é mais simples eu falar aqui do que fazer isso na prática, porque na prática mesmo algumas pessoas vieram bem bravas ali para falar com a gente sobre isso quando o adicional foi retirado. Mas, infelizmente, é muito da nossa cultura, né? Aqui no Brasil, a gente valoriza muito essa cultura de monetização do risco, infelizmente. É claro que eu não estou generalizando, mas existe muito. Então, foi uma experiência bem marcante em muitos sentidos. E caso você seja um trabalhador e você acredita que tenha direito a esse adicional, você pode conversar com o SESMIT da sua empresa para que eles façam uma avaliação do seu caso você esteja na empresa, ou então, o que mais acontece,
principalmente quando a pessoa ela sai dessa organização, é que ela mova um processo contra a empresa, e aí sim há todo aquele ordenamento jurídico para que ela possa pleitear esses adicionais. Mas muitas vezes, quando eu trabalhei durante 7 anos em departamentos de engenharia de segurança do trabalho de empresa, né, em SESMIT de empresa. Então, era muito comum trabalhadores fazerem essa solicitação para a gente, e essa análise era feita pela nossa própria equipe de engenharia de segurança do trabalho. Aproveitando, vou dar uma opinião, né, que nessa questão de retirada de adicional de insalubridade, que, havendo um laudo, pelo que está na CLT, pode ser retirado, ele não tem direito adquirido. Mas o que geralmente nós sugeríamos é que, para aqueles empregados que estão recebendo adicional de insalubridade, que se incorpore ao salário, ou que não coloque em discriminação, né, de vantagem pessoal, alguma coisa desse tipo, e para os próximos que vão ser admitidos, não se paga o adicional de insalubridade. Aí não é uma questão até social, né, para poder... Sim. Uhum. Porque senão é um choro e ranger de dentes que não Nossa tem Senhora. fim, né, você mexendo no bolso da pessoa, né. E o LTCAT, só que chegou o E-Social, né, então muita gente confunde o E-Social, e eu vejo muito contatos de escritórios de contabilidade, precisa fazer o laudo, né? Neste momento no E-Social, não vai se discutir insalubridade, periculosidade, nada disso, o que eles estão buscando, né, tanto que se pega pelas tabelas que estão lá, eles vão ver a aposentadoria especial. Então, todo o mecanismo lá é para verificar o PCMSO, através dos exames que são realizados, vão cruzar as informações, né, dos tipos de risco que a pessoa está exposta, para poder fazer a arrecadação, que é para cobrar aquele 6% a mais, para ver se o GFIP 4 que está sendo colocado corresponde ao que efetivamente está ali. E se está colocando o GFIP 4 e não está recolhendo 6%, ação regressiva para recolher o que está atrás, né? Muitas aposentadorias foram feitas porque o PPP, ou da documentação, era emitida de acordo com o gosto do freguês, né? Agora não vai existir mais isso. O governo vai ter como verificar se foi feito mesmo o financiamento da aposentadoria especial, como determina a legislação previdenciária. Então, muito cuidado com o que vai colocar lá, observa a tabela, porque para a aposentadoria especial é só para pacientes, quem tem contato com paciente internado, com paciente com doença infecto-contagiosa e isolamento. Senão, não tem direito à aposentadoria especial. Não vai querer fazer favorzinho para ninguém, porque o futuro para as empresas está bem nebuloso com o E-Social. É arrecadatório, ele não é de bondade. E outra coisa que eles vão pegar também, todo mundo que está trabalhando já aposentou pela especial e continua trabalhando. Vai perder a aposentadoria em 6 meses e não vai ter como dizer, não estou trabalhando. Está lá, né? A informação vai. Vivemos num grande Big Brother, na verdade. Com certeza. Desculpa tanta... Eu vou falar mais uma outra pergunta que tem aqui, que chegou. Vamos aproveitá-la. Essa é em espanhol, tá? Juan Cardenas. Utilizam o impactador tipo Anderson para que agentes biológicos se recomenda. Tá assim, em espanhol. Tranquilo. O impactador de Anderson, pela resolução 9 da Anvisa, você pode utilizar um impactador de 1 estágio ou de mais. Você tem impactadores de 3, 6 estágios. Bom, o que é um impactador de Anderson? Imagine que você tem, por exemplo, aqueles filtros de água, que você pega o galão e você vira. A água, ela vai descendo e, teoricamente, vamos imaginar que essa água ela vai passar por um filtro. Só que o impactador de Anderson, ao invés de passar água por ele, ele vai sugar o ar. E esse ar que passa pelo impactador, ele tem esse nome porque o ar ele entra em impacto com uma placa, que essa placa ela possui um meio de cultura que nada mais é do que um meio de cultura para reter os micro-organismos presentes
no ar. Então, o ar ele passa por alguns orifícios, só que nessa placa de Petri, você consegue reter o seu micro-organismo de interesse. Então, quando nós fazemos aquela avaliação de qualidade do ar interno, nós costumamos usar o impactador de Anderson, e aqui a gente costuma usar o de um estágio. A legislação ela não vai obrigar você a usar um impactador com mais de um estágio, então você vai colocar só uma placa de Petri. Se fosse um impactador de mais estágios, você conseguiria colocar mais placas e, consequentemente, coletar um número maior ali de micro-organismos nessa amostra. Mas essa coleta com o impactador de Anderson é diferente dessa que nós fizemos com a bomba de amostragem usada pela funcionária, que eu coloquei na imagem. Aquela amostragem que nós fizemos é uma amostragem individual, que eu faço na pessoa, no trabalhador. O amostrador, o impactador de Anderson, a gente usa no ambiente. Então, ele fica montado sobre um tripé. Esses tripés que a gente usa para tirar foto, por exemplo, né? Esses tripés, a gente monta ele num ponto fixo. E aí lá nós fazemos, então, essa coleta do ar, o que é diferente dessa amostragem que nós colocamos o equipamento na pessoa que está realizando o trabalho. Perfeito, nem eu sabia que existisse aí, né? Nos meus anos de convivência com segurança Legal. e saúde ocupacional. Temos mais algumas perguntas aqui que eu vou... A próxima. A Lauren Panades, essa eu conheço, engenheira competentíssima. Podemos usar o conceito da Instrução Normativa 15 para embasar as decisões para hospitais privados? Que a Instrução Normativa 15 é aquela do servidor público para fins de contato permanente ou não. Olha, o Cineia vai entrar numa parte que eu realmente não vou dar uma resposta precisa, porque, para mim, as legislações elas são específicas para os seus segmentos. Então, se é válida para servidores públicos, eu, no meu ponto de vista, você pode me corrigir, Lucinéia, eu não vejo a aplicabilidade dela para as empresas privadas. Assim como, por exemplo, nós vemos que as normas regulamentadoras, boa parte delas não são aplicáveis, né, ao servidorismo público. Eu vou dar um exemplo, lá na Universidade Federal, ou mesmo na USP, há um regimento interno de funcionamento das comissões, o SESMIT é até outro nome dentro não é nem SESMIT o nome desses departamentos de segurança do trabalho. Então, no meu entendimento, não, mas, Lucinéia, você é da área de direito e pode até responder melhor essa pergunta. Desculpa, é que eu estou... As perguntas chegam, eu transplanto e... não, servidor público tem uma legislação especial. Existe uma máxima que, para todo e qualquer contribuinte, para todos nós, cidadãos comuns que não somos vinculados ao serviço público, tudo é permitido se a lei não proibir. Para o servidor público, tudo é proibido, só o que a lei permitir pode ser feito. Então, no caso, eles têm uma legislação específica, né? Não dá para aplicar para o privado. Você respondeu corretamente, não dá para fazer esse jogo, o que me interessa eu pego, o que não me interessa vai para outro. Meu Deus, começaram a chover perguntas, vou lá. O Mauro Dafre, meu velho conhecido de Mauro. Comissão Tripartite, Sim. Ele perguntou se, na sua expectativa, quanto tempo aproximadamente o Ministério do Trabalho atualizará essa legislação que se mostra totalmente desatualizada? Grande abraço para o Mauro Dafre. Não conheço há tanto tempo assim, mas já falei com ele, já é excelentíssima pessoa. Espero que o mais breve possível. Já há grupos de trabalho tripartite que estão discutindo a atualização das normas. Então, da mesma forma que nós temos o anexo 1 da NR9, que fala de vibração ocupacional, e o anexo 3, que fala de calor, eu espero que em breve nós tenhamos também um anexo de ruído, de radiações, de agentes biológicos, e, consequentemente, a revisão, né, do anexo 14 da NR15. Há um cronograma de trabalho para isso. É claro que se esse cronograma vai ser seguido a risco ou não, já são outros 500. Tem também o período que
fica aberto para consulta e participação pública, né, da sociedade. Mas, olha, Mauro, eu espero que o quanto antes, né? Por todo o contexto, é difícil falar se nesse ano vai acontecer alguma coisa, né? Porque nós sabemos que é um ano turbulento, então a expectativa é grande. O quanto antes, melhor, mas a gente tem que também entender quais são todas as nuances, né, que estão presentes aí nesse momento para a atualização de qualquer norma ou de qualquer dispositivo legal, né? É um ano político, não vamos... Isso, exato. Então, É ano que eu de não sei se eu... eleição, nada... então eu posso falar, ano de eleição. Aqui eu fico É, pisando em ovos para não falar, não sei se eu posso falar, mas tá bom, ano de não, eleição. é realidade brasileira. Tenho É a duas realidade perguntas aqui que brasileira. eu vou juntá-las. Tá. Vicente José, claro. Enfim, os hospitais devem pagar a insalubridade em grau máximo para os enfermeiros e técnicos de enfermagem por conta do coronavírus, ou podemos manter o pagamento do grau médio? E aí tem um outro, e tem o Matheus, do Hospital de Piratingui, em Itu, que trata especificamente de pacientes com hanseníase, onde ainda há moradores por se tratar de um hospital colônia. Ele pode considerar para todos os funcionários como contato com pacientes com doença infecto-contagiante em isolamento, ou em caso negativo, por quê? Olha, é difícil dar esse tipo de resposta sem avaliar as condições de trabalho e disposição, tá, gente? Em relação ao SARS-CoV-2, ao novo coronavírus, ele, sim, nós sabemos, né, que é um micro-organismo que é altamente transmissível e que ocasionou ali muitos problemas, né, relacionados aos trabalhadores da saúde, tanto em termos de fatalidades, exposições, problemas associados, né, não apenas na parte específica da doença, sim, mas diferentes tipos de transtornos e traumas que acometeram os trabalhadores da saúde. Mas se a gente for olhar para o anexo 14, com contato permanente com portadores de doenças infecto-contagiosas, havendo profissionais, enfermeiros, técnicos ou qualquer profissional da área assistencial que tem esse contato permanente em setores onde você tem pacientes acometidos pela Covid-19, é claro que essa possibilidade, ela existe, tá? Eu só não vou ficar aqui dando pareceres e conclusões sobre uma situação específica sem conhecer o local e estar analisando esse cenário, mas digo que muitas empresas fizeram esse pagamento por conta de profissionais que estiveram expostos permanentemente a esse tipo de contato, né, com pacientes acometidos pela Covid-19. E já no segundo caso da hanseníase, que a hanseníase ela é uma doença causada pelo Mycobacterium leprae, é uma doença crônica, ela é transmissível, mas, olha, é a mesma resposta que eu dei agora para o SARS-CoV-2, tá? Tem que haver esse contato, é um hospital específico, pelo que eu entendi, né? Então, ela é uma doença que, quando não é tratada, ela é extremamente grave, né? E aí, consequentemente, essa pessoa pode eliminar o bacilo para o meio externo, enfim. Então, cabe-se a mesma análise que eu falei do SARS-CoV-2 aqui. Essa possibilidade, há uma doença transmissível que é infecto-contagiosa que pode dar ensejo ao pagamento em grau máximo. Só que, como eu disse, eu não vou concluir nada sem estar fazendo um trabalho de campo relacionado a isso, tá? Mônica está me pressionando, temos 5 minutos, eu queria que você, por favor, respondesse mais uma perguntinha aqui, Tudo duas bem. em uma, tá? Abusando já da sua bondade. A Franciele da Silva Tavares quer saber se existe alguma avaliação para exposição para quimioterápicos e antineoplásicos. E o Luiz Rafael Santos de Jesus Carneiro pergunta, então o uso de EPI pela NR15 pode sim descaracterizar o adicional de insalubridade com avaliação correta? Pois a NR15 não faz exceção quanto ao risco biológico para neutralização do risco com o uso de EPI. Então, só pegando o gancho dessa última pergunta, eu vou começar por ela e depois eu termino com a dos quimioterápicos. Na verdade, a NR ela não fala em momento algum de riscos específicos. Esse trecho que eu falei agora do item 15.4.1 é o texto geral da NR. A gente tem que ter em mente que antes da NR
entrar no anexo 1, no anexo 2, no anexo 3, ela tem um texto geral que se aplica a todos os anexos. E esse item, que é o item 15.4.1, fala que medidas de ordem geral e o uso do EPI, e é claro, né, pessoal, eu estou falando aqui o uso do EPI, mas a gestão do EPI também é importante. Então, treinamento, auditoria de uso, procedimento de troca, procedimento de uso, toda essa gestão é importante, não apenas o fornecimento do EPI com uma lista de entrega. Isso definitivamente não é comprovação nenhuma. É uma parte de um todo que você deve comprovar. Então, nenhum anexo vai trazer especificamente um requisito dizendo que o EPI ele vai neutralizar a exposição. O item 15.4.1 ele é genérico e vale para todos os anexos presentes na norma, inclusive o anexo 14 de agentes biológicos. Já no caso dos quimioterápicos e antineoplásicos, excelente pergunta essa, porque para boa parte desses quimioterápicos nós não temos limite de exposição ocupacional. E eles são agentes que são utilizados no combate ao câncer, mas também quando o trabalhador é exposto a esses agentes químicos, ele corre o risco de ser acometido por neoplasias, né? Então, é um tipo de situação muito delicada que o profissional de saúde e segurança do trabalho deve fazer avaliação. Em termos preventivos, hoje nós utilizamos ferramentas semi-quantitativas e qualitativas para isso. Por exemplo, o método das bandas de controle, que é o Control Banding, que está presente no anexo 5 do Programa de Proteção Respiratória. Nós usamos os protocolos de proteção do CDC, dos Estados Unidos, e algumas ferramentas do Koch Essentials, do Reino Unido. Então, nós não temos um limite de exposição ocupacional previsto para esses quimioterápicos antineoplásicos. Por isso que nós controlamos a exposição com base na menor exposição possível dentro daquele contexto de trabalho, usando ferramentas, como eu disse, estatísticas, semi-quantitativas e qualitativas para fazer essa avaliação de riscos. Ainda queremos um pouco mais do seu conhecimento, por favor, não se vá. Temos aqui mais umas 2 perguntinhas. A Ânia, de novo, ela me pergunta para você, como você comprova que pode usar uma portaria que foi revogada como referência? Olha, essa pergunta ela não tem uma resposta ortodoxa, tá? Mas eu conheço magistrados e peritos que usam, tá? Eles usam sim. Eu não concordo, tá? Só para deixar claro que para mim se a portaria foi revogada, ela não deveria ser utilizada. Mas tem muita gente utilizando sim, eu tenho certeza disso. Tenho colegas em Belo Horizonte, tenho colegas em outros estados e aqui em São Paulo que usam sim, tá? Mas aí, como eu disse, é uma questão de conhecer as pessoas e os costumes que existem no judiciário, tá? Aproveitando, enquanto a Mônica não me cortar, eu vou fazer mais uma aqui que eu achei do cirurgião dentista, Matheus. Qual a visão quanto à exposição aos agentes biológicos, uma vez que o ferramental produz aerossóis de mistura saliva e sangue? Alta. Para mim, no consultório de odontologia, o odontólogo, né, o dentista, ele tem uma exposição, porque os perdigotos, né, que são as partículas de saliva, elas são muito comuns nesse tipo de atividade de aspiração, limpeza e tratamentos odontológicos. Então, você tem ali perdigotos que servem como meio de locomoção, né? Servem como um mecanismo de transporte para o micro-organismo. O problema não é o perdigoto em si, a saliva é água praticamente, mas o que ela transporta com ela, né? Então, esses micro-organismos presentes na mucosa, né, da boca, né, na mucosa bucal, essa microbiota que nós temos usa a gotícula de saliva, esse perdigoto, como meio de transmissão, né, meio de locomoção. Um vetor de locomoção, podemos dizer assim, um vetor inanimado, e, consequentemente, há essa exposição. E é claro que, quando a gente usa uma máscara cirúrgica, essa máscara cirúrgica ela não vai te proteger desses bioaerossóis, porque a máscara cirúrgica vai proteger mais o teu paciente.
né, das gotículas que você emite quando você fala, quando você está respirando, por exemplo. Então, ela é uma proteção para o teu paciente. Para ti, o mais correto, como algumas amigas, colegas meus fazem, é a utilização da PFF2, né, do respirador, mesmo que ele sim vai te proteger contra a inalação desses bioaerossóis que são gerados nesses diferentes tipos de procedimento. O meu dentista usa aquela tipo uma face shield também. Ah, face shield. É que o problema são as partículas com tamanho aerodinâmico menor que 10 micrômetros, tá? Que elas são muito pequenas e elas ficam no ar durante muito tempo. Então, essas partículas inferiores a 10 micrômetros, elas ficam suspensas no ar e aí, consequentemente, a pessoa pode inalar, porque, de acordo com o princípio da lei de Stokes, que é de mecânica dos fluidos, uma partícula leve ela pode ficar suspensa no ar por até 2 a 4 horas. Então, o tempo que você tem para inalar ela é bem considerável. Tem que usar aquele sistema que você está implantando. Eu tenho uma última pergunta aqui, mas eu acho que ela vai ser um pouco mais técnica, né? Qual é o código GFIP? Qual código GFIP é correto usar no PPP? Se me permite, né? Sim. Existe um manual para código GFIP, ele deve ser baseado no que a LTCAT e os laudos observam. Então, o código GFIP 1 é para quem não tem contato com agentes nocivos que geram aposentadoria, né, uma aposentadoria especial. O 2 é para aposentadoria com 15, o 3, aposentadoria com até 20 anos, e o 4, aposentadoria com 25 anos. Na área da saúde, geralmente, a aposentadoria é essa com 25 anos. Então, tem que ver se a pessoa está exposta àqueles agentes nocivos que estão no anexo 4 do decreto 3.048. E aí vai ser micro-organismos vivos e suas toxinas, esse contato tem que ser permanente, para fazer jus à aposentadoria especial. Se colocar código GFIP 4, porque localizou isso, porque a pessoa só trabalha em contato com esse agente especificamente naquela atividade, então a empresa tem que recolher mais 6%, além dos 2% que recolhe de SAT, RAT, mais 6% sobre o valor da remuneração do trabalhador. É isso. Então, tudo tem que ter laudo, não é receita de bolo. Né? Por isso que estamos aqui com o Gustavo, que está explicando exatamente isso. Tudo tem que ser delimitado, estudado, fundamentado, né? E, infelizmente, tem que acabar, porque dá para levar esse assunto muito mais. Eu adorei, né? Eu acredito que também pelo número de perguntas que foram enviadas, também teve uma boa repercussão. Espero que possamos fazer novas jornadas desse tipo, talvez agora presencialmente, quem sabe, né, passando essa nova fase. A Mônica disse que tem mais 2 perguntas aqui. Você está disposto para responder? É que eu tenho outro compromisso agora às 17 horas. Então sua tá. reunião. Poxa. Mas vou marcar uma próxima, não seja por isso. Não, tudo bem, mas depois eu posso até responder por vídeo, qualquer coisa, que realmente eu tenho uma reunião às 17 horas para participar ainda. Bom, vai estar disponibilizada essa jornada. E, de novo, Gustavo, muito prazer em te conhecer, muito obrigada por tanto conhecimento, e eu espero realmente que tenhamos novos encontros para discutirmos mais esse assunto e outros, que eu sei que você tem uma gama infinita de histórias e de experiências. Eu que agradeço o convite, Lucinéia, é um prazer estar participando da jornada de vocês aqui do Sindiosp. Tenho um apreço muito grande pela área da saúde, por já ter trabalhado nesse setor também. Fico muito feliz pelo convite de todos aqueles que estão envolvidos. Obrigado para a Mônica também por todo o apoio que ela deu no evento. Um abraço para o Mauro, que está acompanhando a gente, para todos aqueles que tiraram um pouquinho
do tempo para assistir a gente. Fico à disposição para novas palestras, novos eventos aí, quando vocês precisarem, é só me chamarem. Mais uma vez, eu convido vocês para acessarem minhas redes sociais, novamente, do professor Gustavo Rezende, no YouTube e no Instagram, onde eu também estou lá publicando sempre novos conteúdos aí para disseminar a higiene ocupacional. E é isso. Agradeço a atenção, Lucinéia. Um grande abraço a todos e até mais. Obrigado. Até mais. As duas perguntas eu vou te mandar e depois a resposta vai por... Tá, joia, obrigado então. de novo a Mônica e obrigado também ao Bruno que fez essa indicação. Muito obrigada, tenha uma boa Um abração pro tarde. Bruno. Até uma próxima. Tchau, gente. Tchau.